TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje, 27 de junho de 2022, nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com a doutora Verônica Oliveira, delegada de Polícia Civil. Doutora Verônica, seja bem-vinda ao programa Abrindo o Jogo. É uma honra e satisfação recebê-la. Obrigada, filha. Olá, tudo bem com vocês? Espero que a gente faça um ótimo programa e troque bastante informação, porque informação é poder. Com certeza. Nos traz muita alegria ter uma delegada, uma mulher, doutora, podendo falar sobre os vários assuntos que a gente vai abordar hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre a lei seca. A doutora foi coordenadora geral do programa em 2019. Vamos bater um papo no segundo bloco. Já falo para vocês que hoje o programa está imperdível. No segundo bloco a gente vai tratar muito sobre a Lei Maria da Penha, sobre o empoderamento feminino, inclusive que a doutora participou de um evento aqui na cidade. Mas antes, a gente gostaria de saber quem é a doutora Verônica Oliveira. A doutora Verônica Oliveira é uma mulher que cresceu no Meia, tem uma família muito unida. Meu pai veio de Sergipe para cá. Quando veio de Sergipe, ficou na casa dos meus tios aqui em Petrópolis. Então teve todo um apoio da população de Petrópolis, da nossa querida família, que família é aquilo que eu sempre falo, é a nossa base. Então, quando a gente tem uma boa família, uma boa educação, uma boa base, tudo cresce. E como meu pai era da Marinha e trabalhava no Tribunal Marítimo, adorava direito, eu quis seguir os passos dele. Então, eu me apaixonei por direito, sempre quis, sempre estudei voltada para isso, fiz faculdade na Unirio, no Rio de Janeiro, e adorei, me apaixonei por direito penal. Direito penal realmente sempre foi minha paixão. A gente na faculdade, a gente começa a tendenciar para onde a gente vai, qual é o tipo de direito que a gente nos aprecia, né? Então fiz penal, gostei muito de penal e depois que eu fiz a faculdade, a gente faz os estágios, a gente começa a se identificar mais. Eu fiz também na área de direito de família, fiz estágio na Defensoria Pública, na Procuradoria-Geral do Estado, mas realmente quando eu me formei, eu me dei um prazo de 2 anos. Eu optei, porque eu acho que as palavras elas têm poder. Isso é importante. Então a gente tem que fazer escolhas, a gente não abdica de nada, a gente faz escolhas. Eu escolhi um caminho que eu não me arrependo, faria tudo de novo, que foi o estudo. Eu intensifiquei, muito nova, os estudos depois que eu acabei a minha faculdade e em 2 anos, graças a Deus, eu entrei no meu tão sonhado concurso público para delegado de polícia. Fiz delegado de polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, mas o primeiro que eu passei na minha segunda tentativa, porque na primeira a gente bateu a bola na trave, mas eu não desisti, que é o que eu falo sempre. A gente não pode desistir, a gente tem que ter foco, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Tá aí o empoderamento. Traçar aquele alvo e seguir. Porque não é fácil. Nascer não é fácil, viver não é fácil. A gente sabe que caminhar com toda essa dificuldade de uma família humilde, eu perdi meu pai cedo, meu pai teve câncer, eu perdi meu pai no ano que eu ia fazer 15 anos, então eu não tive festa, eu fiquei dedicada a cuidar do meu pai junto com a minha mãe. Quando eu perdi meu pai, você, uma menina nova, 15 anos, perdeu o pai, você tem todos os motivos para se desestruturar. E você, quando tem uma família, uma base, uma educação bem estruturada desde o início, você sabe que obstáculos virão, desafios virão, mas existe uma palavra que a gente não pode nunca se afastar, que é a superação. Todo dia é um dia que você supera, todo dia quando você acorda, você tem que olhar para o espelho e dizer, mais um dia que eu vou viver e vou vencer. Isso é básico. Se você não tem isso dentro de você, melhor então ficar em casa, ficar dentro da coberta, ainda mais aqui que é um frio. Aqui o frio a gente aqui não pode desistir, exatamente. Não, e a gente já agradece as suas palavras e essa trajetória linda, profissional, porque serve de muito exemplo. Serve de estímulo, é o que eu falo. Petrópolis, a doutora acompanhou, o Estado, o Brasil acompanhou a dificuldade que tem sido essa superação
em virtude das chuvas, em virtude de tudo que assolou a cidade. E a gente Perdas trouxe materiais, muito, perdas de muito vida. vidas. Mas a esperança a gente não pode perder, Exatamente, Fídias. doutora. Por isso que foi esse maravilhoso encontro que a gente teve aqui esse final de semana, que foi a primeira rede de encontro de mulheres empoderadas. Por que mulheres empoderadas? Porque são mulheres vitoriosas. A palavra que se adequa ao evento é vitória. Porque, gente, depois de uma tragédia, você perder tudo, você começar do zero, muitas famílias com filhos, muitas mães sem seus maridos, muitos maridos sem suas esposas, muitos casais que perderam avós, tios, primos, sobrinhos, perdas materiais, o comércio, a cidade parou, o Rio de Janeiro, o Brasil. Então você vê, o evento mostrou que a fé, quem tem fé, quem tem foco, quem tem a esperança em dias melhores, tem que continuar olhando à frente sempre. Sempre olhar para o horizonte e acreditar. E acreditar, né, doutora? Não é fácil, até mesmo a mudança do aluguel social para muitas famílias e essa mudança da localidade, com todo aquele contexto, aquele convívio dos vizinhos, né, dos amigos próximos, você tem que ir para outra localidade. Tudo do zero. Tudo, vínculos novos. É uma situação muito difícil, então desde a gente agradece essas palavras, que serve realmente de estímulo, incentivo para as pessoas não desistirem, buscarem seus sonhos, galgar resultados que eles vêm. A semente ela é plantada, ela enraiza, a gente não vê ali na hora qualquer tipo de movimento, mas depois que ela enraizou, ela teve a devida irrigação, foi cuidada, foi ali... É exatamente isso, ela vai crescer e vai cuidar, dá trabalho, mas também dá resultado. A gente tem que dar tempo ao tempo. A gente não pode ter ansiedade, a gente não pode querer as coisas para ontem. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Você tem que saber plantar e saber esperar a hora certa para colher o que você soube bem plantar. Exatamente. E foi assim no meu trabalho, como a gente estava falando. São 20 anos. 20 anos Fala um pouquinho sobre essa trajetória na Polícia Civil, doutora. 20 anos de polícia, eu entrei muito nova, eu entrei com 25 anos. Entrei e fui logo para o plantão de uma delegacia da Zona Sul. A minha equipe, eu era mais nova, 25 anos, eu trabalhava com uma equipe, em sua maioria, de homens acima de 50 anos. Então, foi uma troca de experiência muito importante. Houve uma paciência, houve um reconhecimento e humildade, principalmente da minha parte, porque eu não tinha tido nenhuma experiência, antes de me tornar delegada, no trabalho policial. Eu não tinha sido inspetora, eu não tinha sido oficial de cartório, investigadora, nada. Eu entrei logo como delegada e tive que ser líder. Uma responsabilidade. Porque há uma diferença de líder e chefe. Então, você entra de cara numa delegacia Zona Sul, que é a vitrine do Rio de Janeiro. Bom atendimento. Turistas, né? Exato. Coisa, né? Foi de Copacabana que eu trabalhei. Eu trabalhei em Copacabana por 3 períodos da minha vida profissional. Então, você atende um público formado também por turistas, por pessoas idosas, que Copacabana tem uma população idosa grande. Você trabalha com várias temáticas, que foi o que a gente estava conversando. Roubos, questão de violência doméstica, questão de sequestro, de cárcere privado. São várias temáticas que você, numa delegacia distrital, tirando o plantão pela primeira vez, você se depara e você tem que ter calma, tranquilidade para saber pontuar cada caso. E o mais importante é a equipe. A gente não caminha sozinho, Fídias. A gente aqui está tendo nossos bastidores. É verdade. A gente precisa de equipe, a gente precisa passar confiança e ter a confiança em resposta. Então, a equipe que caminha junta produz bons resultados. E isso a população reconhece, porque a população é quem vai receber aquele produto final, que é o bom atendimento, uma boa investigação, você saber definir quem foi o autor daquele fato, quais foram as circunstâncias do cometimento daquele crime, você saber fazer um bom inquérito policial para oferecer para o Ministério Público, para ele denunciar, para a gente ter um bom processo. Trabalho conjunto, né? Então, é inteligência, é cautela, é astúcia, é calma, é você saber entender a problemática do outro quando vai na delegacia, porque, Fídias, eu falo sempre nas minhas palestras, existem 2 lugares que funcionam 24 horas e que você não vai lá a passeio, que é hospital e delegacia.
Você não marca com seu amigo para tomar uma cerveja? Vamos na delegacia? Não, Vamos você vai tomar marcar. um cafezinho lá, que eu quero, Vamos quero no ver a doutora hospital, Verônica, ver os agentes que trabalham ver com quem é ela. que Pô, está sendo preso. não. Será? Quem é que foi preso hoje? Vamos dar um pulinho lá? Ninguém faz isso. É A gente verdade. vai o quê? Numa festa, num cinema, num teatro, num bar. Então, a delegacia e o hospital, a Necessidade. equipe que ali existe tem que ser uma equipe capacitada, uma equipe que tem uma empatia nata para atender um público que está indo lá doente, necessitado, precisando de informação, de orientação, de encaminhamento. As pessoas, quando chegam numa delegacia que tem a sua liberdade já retirada por conta de uma prisão, elas não vão chegar sorrindo para você com flores. E você tem que saber receber aquela situação, ter calma, serenidade para analisar aquela situação flagrancial e dizer, olha, você está preso. Olha, você tem direito ao advogado. Aí você tem que dizer os direitos daquela pessoa. Aquela pessoa às vezes não quer ouvir. Que até porque às vezes no dia a dia a gente não valoriza a liberdade que a gente tem. Isso é muito vamos importante, dizer, filhos, a o gente que não você está para para falando. refletir, olha, eu tenho essa liberdade, nossa, graças a Deus eu posso ir e vir, eu posso ir ali na padaria, eu posso ir na casa do meu amigo. Eu posso não ir. Eu posso não ir. E a gente tem essa liberdade de escolha. Agora, E quando você faz escolhas erradas, vem a consequência. E essa consequência é a liberdade cerceada. Exatamente. Então e esse momento inicial ali não é lá no presídio, não é, né, exato. é justamente Na delegacia, naquele calor da emoção, em que os você familiares tem ficaram sabendo. Aí os familiares às vezes não entendem, querem se meter, chegam com raiva, chegam nervosos, querem uma orientação. Então você imagina esse ambiente 24 horas num plantão. Então, a gente tem que estar preparado. Até brincamos aqui antes de iniciar o programa com a doutora Cláudia, uma grande amiga, deixar um abraço para a doutora Cláudia. Através dela veio o convite para a doutora Verônica estar presente. Não advogo na área criminal, mas a gente tem que ter essas noções básicas, iniciais, porque semana passada a gente trouxe a Comissão de Direito Eleitoral e em alguns momentos, seja qual área for do direito, pode vir a surgir alguma situação em delegacia, como já aconteceu comigo, de ter que advogar naquele momento inicial ali na delegacia, de estar atendendo o cliente, acolhendo, para depois ir para um especialista em direito criminal. E a gente vê que esse primeiro momento, de fato, doutora, é um momento assim, bem estressante. Crucial. A gente vê que é crucial toda a parte técnica também, né, ali do inquérito, mas e na parte familiar, a gente vê quando até o jeito de comunicar a família. Tem que ter tem que ter todo um cuidado. Ter todo um cuidado, porque é uma coisa muito difícil, ainda mais quando acontecem essas situações à noite. Exatamente. Alguns crimes são cometidos à noite, a PM, a Guarda Municipal, enfim. Quando a pessoa é presa e é levada para a delegacia, a gente tem que comunicar o parente, a gente tem que comunicar um advogado, a gente fornece a informação para a pessoa de todos os seus direitos e entre eles está comunicar a família e comunicar o advogado. Então, como é que a pessoa que está presa já vai fazer esse primeiro contato? A pessoa já chega na delegacia sem saber. É igual ao hospital. Quando você comunica a um parente que está em casa, olha, fulano de tal, você conhece, houve um acidente, ele está no hospital. É muito difícil. A pessoa chega querendo saber informações. Então, a gente, em delegacia, em hospital... O que ele fez? Por quê? Onde foi? Quero falar, quero ver, quero isso. E às vezes as coisas têm que ter seu tempo, porque a gente também está na delegacia trabalhando. E não é só aquela ocorrência, são várias. Ainda mais agora que a gente trabalha no Rio de Janeiro com centrais de flagrante, às vezes, em determinado período do dia, a partir, por exemplo, de 18 horas, tem delegacia que responde por 5, 6 regiões. Então você está ali falando no telefone. Exato. Então, muita calma. As pessoas têm que também entender que o trabalho policial é um trabalho árduo, é um trabalho dedicado, é um trabalho que a gente usa a inteligência, a equipe está junta, tentando apurar e passar a informação correta, não só para a família, para a sociedade e para o Ministério Público e para o Judiciário, que é para onde tudo vai terminar. Exatamente. E a gente comentava também uma parte importante, a doutora foi coordenadora geral da Lei Seca em 2019. Exato. É uma lei que emplacou, vamos dizer assim, né, doutora? Teve efetividade bem aplicada. Como é que foi essa experiência de estar coordenando? Como é que surgiu esse convite? Como é que foi o dia a dia? Puder falar um pouquinho, porque é uma lei bem emblemática. Foi um período importantíssimo da minha vida. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu estava trabalhando na 5ª DP, no centro do Rio, tirando plantão,
Eu já fui titular de algumas delegacias do interior, principalmente já fui titular da delegacia de Itaucara. Enquanto atuava em Itaucara, eu respondia por Cambuci. Em determinados finais de semana, por ser central de flagrante, eu ficava com Itaucara, Cambuci, Pádua, São Sebastião do Alto e Miracema. 5 cidades, um delegado tomando conta daquela região toda. Não é fácil. Então, quer dizer, aí depois eu fiquei uns 3 anos lá em Itaucara, 4 horas e meia de viagem da onde eu moro, que eu moro no centro do Rio. Depois eu vim para Guapimirim, perto de Teresópolis, fiquei também um bom tempo, quase 4 anos, como titular. E também cuidando de tráfico, de violência doméstica, violência infantil, questão de propriedades invadidas. Cada região tem a sua peculiaridade. Então, como a gente trabalha em distritais, cada região, quando você trabalha, você vivencia a problemática daquela parte da sociedade, que é muito peculiar. O que acontece em Itaucara não é preponderantemente o que acontece também em Guapimirim, o que acontece em Caxias, o que acontece em Petrópolis. Então, quando você trabalha como delegada titular de uma unidade, você tem que interagir. Por isso, da importância dos conselhos comunitários de segurança, em que a população vai falar com a polícia militar, com a polícia civil, dizer, olha, o que está acontecendo na minha cidade é assim, é assado, vamos trabalhar essa mancha criminal dessa forma, em tal região. Por conta desse trabalho, bem desenvolvido, modéstia à parte, a gente foi convidado em 2019, na mudança do governo, para trabalhar como coordenadora da Lei Seca. Então, eu peguei o primeiro semestre de 2019 e fui para a Lei Seca. A Lei Seca, todo mundo fala, todo mundo pensa, associa em bafômetro, E é importante fiscalização. Sim, é importante essa abrangência, a fala da doutora, porque todo mundo fala dessa importância da Lei Seca, mas a gente fica ali na teoria. E a prática que a doutora vivenciou, como o dia a dia, como organizou e coordenando, ninguém imagina como ninguém imagina como esse programa ele é gigantesco, ele salva milhares de vidas. Olha. Por quê? Porque ele tem 2 pilares importantíssimos, as pessoas só focam. Lei Seca, fiscalização, teste do bafômetro, engarrafamento, o balão da Lei Seca, PM querendo tirar dinheiro porque quer prender o carro, quer só verificar. Não é nada disso. Não é nada disso. A Lei Seca ela veio para buscar conscientizar a população de que direção e bebida não combinam. Se você quer beber, você não pode estar dirigindo. Se você quer dirigir, você não pode beber. Tinha até a época daquele, o amigo da vez, Sim. um amigo da rodada. Aquele grupo, quando sai, os homens e mulheres, tem sempre um que é escolhido, olha, hoje você não vai beber. Então, isso tudo é a conscientização do trabalho da Lei Seca. E a Lei Seca, por ter esses 2 pilares, tinha a fiscalização e tinha também a prevenção. A prevenção na Lei Seca é justamente palestras feitas por PCDs, pessoas com deficiência. Que deficiência era essa? Pessoas vítimas de acidente de trânsito por motoristas alcoolizados. E como é que a gente fazia essa fiscalização, essa prevenção para diminuir as fiscalizações, o resultado da fiscalização, que é a prisão do motorista que é flagrado dirigindo, bebendo. Como é que a gente faz isso? Prevenindo, através da educação. Não é só a educação da pessoa que tem habilitação para dirigir. A prevenção da Lei Seca, ela atinge escolas, crianças, todo tipo de pessoa, de público, de idade, existe uma palestra voltada para aquele público. Ou seja, uma educação uma de trânsito. educação básica para o trânsito, para pequenos, para adolescentes que ainda nem têm carteira, para quem tem carteira e para aquelas pessoas que têm aquele vício de anos dirigindo. Aquela pessoa que fala assim, não, eu bebi e porque eu sei que eu bebi, eu fico até mais responsável, doutora, no trânsito, dirijo mais lento, Como é que fico ele atento ao isso? sinal, justamente porque eu bebi, quer dizer, a pessoa já sabe que está errado e fala, não, mas eu dirigi a 60, Muito 40 por hora, mas por que se você sabe que você bebeu? Então você vê que para essas pessoas que já têm esse vício no trânsito, essas palestras também têm esse direcionamento. É mostrar a importância de você ter a consciência. Porque depois, quando você é parado numa lei seca, você tem que não se incomodar de ser parado. Você tem que sim fazer o teste e dar 0. Porque isso é obrigação, isso não é favor. Isso não é um favor. E outra, como eu fui a primeira mulher
coordenadora da Operação Lei Seca, isso também teve um impacto Com certeza, ia positivo, perguntar sobre porque isso. é empoderamento, é a superação da mulher ocupando o lugar que ela quiser, desde que tenha capacidade técnica. Que é isso que é importante as mulheres entenderem. As mulheres, se quiserem ser mulheres do lar, ótimo, isso é uma escolha, isso nunca pode ser uma imposição. A pessoa tem que saber escolher. Lembra da liberdade que você falou? Sim. Hoje eu quero sair à rua. Hoje eu não quero. É um direito que você tem. Você não pode ser imposto. Olha, você não pode sair de casa. Porque eu não quero que você saia. Isso não existe. Exatamente. Enquanto a sociedade não conseguir ter essa visão de que os direitos são iguais para todos, está na Constituição. A igualdade tem que ser substancial. Todos têm que ser tratados de maneira igual e os desiguais também na sua desigualdade para termos uma igualdade substancial ao final. Exatamente. Então, quando você tem essa noção, quando você trabalha numa fiscalização, parando o carro, verificando o carro, porque é bom que se diga, pessoal, a lei seca ela não está só preocupada com o motorista alcoolizado. Aquele motorista está com a carteira em dia? O carro está com a documentação em dia? Os pneus, como é que estão os pneus? Como é que está o step? É um carro roubado, é um carro furtado. A lei seca, carro... quando você é parado numa fiscalização, existem pessoas que estão foragidas da justiça que são presas. Pessoas que, quando o PM está fazendo a revista no veículo, acompanhado do proprietário, tem arma, tem droga. Se não houvesse aquela fiscalização, né? Aquilo ali ia passar batido. Exatamente. E outra coisa muito importante, Fídias, que eu vi à frente da lei seca e que me deixou profundamente magoada pela forma como a população queria sair da lei seca, aqueles aplicativos. Quem nunca teve aquele aplicativo baixado no seu celular de, poxa, acabei de beber lei uma seca hoje é na 13 de maio. Deixa eu ver onde tem a lei seca para eu poder não ter problema. Gente, quando vocês fazem isso, o marginal, o bandido também está fazendo. Então, você está achando que está saindo da lei seca, você pode ter um problema ali, porque não é só você que está descobrindo. Entendeu? Toda a pessoa problemática. Que pode vir a te assaltar depois, ou acontecer alguma coisa com algum familiar, parente, você está ali indiretamente... Né? Mas isso é reflexo do individualismo e do egoísmo do ser humano. O ser humano está pensando só... Vou me safar e posso causar todo um transtorno comunitário, social. Então, a pessoa tem que ter essa preocupação. Sim. Não, é muito importante, né? Tiveram algumas alterações também na lei seca, sobretudo essa questão do... Agora temos moto também fazendo lei seca. A moto também, lei isso é importante. Lei seca agora viajando por vários pontos. Eu tenho notado que essa questão de motocicleta na cidade de Petrópolis tem aumentado o número de... Até mesmo pelo trânsito. E aqui é difícil, a gente já discutiu mobilidade urbana aqui no programa. No Rio também é assim, a gente tem que Por isso que eu falei, bastidores da Operação Lei Seca é muito sério, porque a gente tem que saber aonde coloca a operação para não prejudicar o fluxo. A cidade tem que continuar a andar. A cidade não pode parar. No Rio também não tem, pode parar. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, organizado. Isso não é assim. Não. Isso tem um tempo que se programa. Não, e os vários... órgãos de segurança pública, não envolvem somente tem o Detran, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Militar, tem agentes do Segov que participam, tem as pessoas com deficiência que fazem as palestras, são vários órgãos envolvidos. Então, eu tive a oportunidade, doutora, de trabalhar aqui na assessoria jurídica, fui jurídico da Secretaria de Trânsito e Transporte de Petrópolis, e lembro de operações voltadas ao transporte clandestino. Justamente, ela chama de lotada. Né? E a gente vê ali que realmente precisa do apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque isso eu estou falando de Petrópolis, tá, gente? Existem sim situações que vêm envolver até recorrente de milícia. Isso gera um risco social muito grande. Não, e quando a gente fala isso, não, mas Petrópolis, tem sim, isso infelizmente está ganhando, mas isso é que a Polícia Civil, Polícia Militar, a gente tem que combater e está fazendo. Grupos armados, os milicianos, grupos armados, paramilitares, que é como a gente chama, que querem enfrentar a lei e se opor a ela, gerando esse caos que a gente está vivendo. Então, assim, são vários e vários serviços, né, que são prestados, oferecidos à população e que no final a preocupação, eu tenho certeza, que é o bem comum.
A Com gente quer uma certeza. tranquilidade, a gente quer os eventos que ocorrem aqui na cidade, o dia a dia da população petropolitana, mas a gente fala também para Teresópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios. A gente quer que essa região, sobretudo, que é a nossa abrangência aqui da região serrana, tenha essa tranquilidade, possa, né, ir e Transcorrer, vir, exato. A cidade tem que ter a sua vida, sem ter esses grupos paralelos gerando essa insegurança. Sim, é todo um trabalho desenvolvido em conjunto. Vamos caminhando aqui já para o finalzinho do primeiro bloco. Doutora, passou muito rápido nosso bate-papo. E a gente volta já dentro de um minutinho. Quero fazer o convite a vocês para continuar nos acompanhando. Dentro de um minutinho a gente vai conversar um pouco sobre o empoderamento feminino. Nós vamos conversar sobre a Lei Maria da Penha, sobretudo aquele caso que nos chocou muito da procuradora em São Paulo, como esse tipo de violência tem sido recorrente. Então a gente espera vocês, um bate-papo aqui muito agradável e com a palavra da especialista, delegada de Polícia Civil, doutora Verônica Oliveira. Até já, dentro de um minutinho a gente retorna com o programa Abrindo o Jogo. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Hoje, você que está chegando agora, doutora Verônica Oliveira, delegada de Polícia Civil, nós vamos continuar aqui nossa conversa e entrar num assunto que é muito importante, vamos desenvolver esse assunto, que é a Lei Maria da Penha. Doutora, a senhora faz palestras, atua diretamente nessa área, a senhora pode nos trazer de informação para nos contemplar? Porque ao longo desses 20 anos, como eu falei, a gente trabalhou já em várias regiões no estado do Rio. E a gente pode ver, infelizmente, que a base, a estrutura de uma sociedade machista, ela repercute dentro e fora da família. Então, a naturalização da violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar é, infelizmente, uma realidade, mas é uma realidade que está sendo combatida. E antes da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, como era tratada a violência doméstica e familiar? 9.099. O que é a Lei 9.099? Juizados especiais. Era aquela expressão que quando a gente tinha briga de marido e mulher e ia parar na delegacia, o autor do fato falava assim: não tem problema, isso vai acabar em cesta básica. Antes da Lei 11.340, realmente, brigas no ambiente doméstico e familiar eram crimes de menor potencial ofensivo, acabava com cesta básica, com pena pecuniária. Então, quer dizer, o problema continuava, a violência se perpetuava, não havia prisão em flagrante, o autor não passava por nenhum tratamento psicológico, nada lhe era imposto, não havia medida protetiva, de proteção, urgência para a vítima, para a mulher, que era vulnerável naquele ambiente doméstico e familiar. Diante disso, houve o episódio da Maria da Penha Maia Fernandes, que foi uma mulher que em 1983 sofreu um grave ataque do seu companheiro, com graves sequelas e um tempo enorme do judiciário para punir aquele autor, o que gerou uma insatisfação e a fez procurar a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da OEA. Ela peticionou dizendo que o Brasil não estava cumprindo com os acordos internacionais que ele, República Federativa do Brasil, fez de combater adequadamente
crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela, Maria da Penha, era um exemplo. Demorou quase 19 anos para o autor ser punido. Então, diante dessa petição feita pela Maria da Penha, reconhecimento da comissão, o Brasil ainda demorou 5 anos para fazer a lei como resposta àquele reconhecimento de que ele não estava respondendo adequadamente a esse tipo de violência. Então, houve a publicação 11.340 de 2006, que é a lei que tomou o nome, Lei Maria da Penha. E quais foram as inovações da lei? Principalmente, medida protetiva. Foi o grande que há da lei, a grande sacada, vamos dizer assim. Virada de chave, que a gente fala, virou a chave. E com as medidas protetivas, começa a ter uma efetividade muito maior na aplicabilidade da lei. Exato. Quando a gente fala de direito penal, né, essa parte criminal, necessariamente a gente tem que entrar aqui em toda a raiz da sociedade. Não adianta falar simplesmente da combinação da pena, falar da parte toda técnica, mas por quê? Quais as motivações que levam na sociedade a ter esse tipo de comportamento que é repressivo? A Lei Maria da Penha, se for observar, lendo, você vai ver que ela só tem um crime, que é o descumprimento de medida protetiva, que é recente. A Lei Maria da Penha, ela tem a sua base, é uma medida assistencial, protetiva da mulher e de criação dos juizados especiais. Para isso que a lei foi criada, para prevenir e combater a violência em 3 situações, no âmbito doméstico, no âmbito familiar e na relação íntima de afeto. E nessa lei, se você observar, existem esses mecanismos de combate, de prevenção, de proteção da mulher do seu direito de vida com dignidade, um direito de poder ir e vir, o direito de liberdade, o direito de locomoção, de poder se expressar. E esses mecanismos são as medidas protetivas de urgência, que são também de 3 tipos. As que obrigam o autor do fato, as medidas que protegem a integridade física e psicológica da mulher e dos dependentes, e o terceiro tipo de medida protetiva, que protege o patrimônio do casal e o patrimônio pessoal da vítima. Entendi. Então, foi pensado vários e vários mecanismos de tudo que realmente na prática ocorre, e para tentar ali buscar, né, evitar o feminicídio. Evitar o feminicídio, porque evitar o que a gente agressão. não quer é a morte, é o final trágico daquela vítima, porque a gente está falando de relacionamentos. Vínculos, domésticos, né? Familiares, família, pessoas que você convive. Marido e mulher. E a mulher não é propriedade de ninguém. Exato, a gente começar, tem que partir, como a gente falou no início desse bloco, essa sociedade que a gente vive, extremamente machista, ela objetifica a mulher. Quem aqui não lembra, nos tempos da nossa avó, que quando a mãe casava, a mulher casava, tinha o dote? Quem nunca ouviu falar de... O que é o dote? É verdade. O dote é o pai e o noivo trocando dinheiro pela mulher. Pela pessoa. Dote. Quem propriedade, aqui né? nunca ouviu aquela justificativa de quando o marido mata a mulher, legítima defesa da honra? Quem aqui nunca ouviu falar que isso era alegado nos tribunais até pouco tempo? Não, porque eu fui traído, ela merecia morrer. Eu estava sobre violenta... Eu estava, o autor do fato, eu estava sobre violenta emoção por uma causa injusta da vítima. Por isso que eu, naquele momento, eu a matei. Então, quer dizer que só o homem tem honra. Então, por conta dessa honra, eu posso tirar a vida de uma outra pessoa. Então, essa era a nossa sociedade. A mulher vista como propriedade, como objetificação da mulher. Exato, quer dizer, simplesmente isso. Ela não tinha... O voto é um exemplo. Quando que a mulher passou a votar? Exatamente. Por isso da importância de que você falou. Esse bloco a gente está falando da Maria da Penha e do empoderamento da mulher. Empoderamento da mulher não é mimimi. Não é a que mulher... que chega assim, eu vou dar poder para todas as mulheres que comandam, as mulheres... Não. Mulheres podem estar onde quiserem estar. Desde que tenha capacidade. A gente está aqui julgando e analisando capacidade técnica, potencialidades. As pessoas elas têm que ganhar o mesmo salário, ter as mesmas oportunidades de emprego, de ocupação de cargo. Na iniciativa privada, sobretudo, bom que na área pública existe todo o regramento, então essa equiparação não existe isso. Mas na iniciativa privada,
ainda existe muito Então isso não é mimimi, isso é um fato. pesquisa, comprovada essa diferença salarial entre o homem e a mulher. Tem empresas que têm uma dificuldade de aceitar a mulher porque eles pensam, nossa, mas e se o filho dessa mulher ficar doente? E se essa mulher engravidar? De engravidar Tem esse pensamento. Falar que não tem é querer colocar a poeira para baixo do tapete. A questão é você conversar sobre o tema e não falar que ele não existe, porque isso não soluciona o problema. Falar que ele não existe não faz o problema sumir. Eu não sei os números, mas eu nunca havia feito audiência, né, relacionada à Lei Maria da Penha. Há 2 semanas fiz uma audiência, fiquei impressionado o número de audiências que estavam ali para se realizar. Salvo engano, até me marcou o número que eu fiquei com a pauta na cabeça. 47 audiências num dia. Por quê? 47 audiências. A lei permite as medidas protetivas e uma série de outros mecanismos. Então, a mulher, ela está tomando conhecimento, a informação é o poder, ela está tomando conhecimento dos seus direitos e agora ela está buscando. Não está sendo mais naturalizado a violência. A violência no ambiente doméstico familiar não é natural e não pode ser vista de maneira banal. Então, quando você fala numa lei, olha só, para esse tipo de fato, não é mais cesta básica que se resolve. Agora, a pessoa pode ser presa. Exatamente. E se você já descumprir a medida protetiva ao todo fato, você vai ser preso em flagrante e a autoridade policial não vai nem poder dar fiança, só em juízo. Aí vem, infelizmente, aquela problemática que a gente também estava conversando. Poxa, doutora, mas se a lei é tão boa e realmente é uma das melhores do mundo, a Lei Maria da Penha é a 3ª melhor lei do mundo no trato do combate à violência doméstica e familiar. Só que o Brasil é o 5º maior país que mata mulheres em feminicídio. Agressor. Então, como é que faz essa Tá balança desproporcional ficar... isso daí. Exato, mas por quê? Porque não adianta só haver uma lei boa. A pessoa tem que ter consciência de que bater não resolve. O homem tem que saber que não é com violência que se resolve nada. Então não adianta. Por isso que tem essa quantidade enorme de audiências. Porque agora as mulheres estão sabendo que em briga de marido e mulher se mete a colher. Tem que ir para a delegacia, tem que ir no Ministério Público, tem que pedir medida protetiva para o judiciário. Não é normal uma mulher apanhar porque, infelizmente, o arroz queimou na panela. Não é normal uma mulher chegar, às vezes, atrasada em casa porque também trabalha igual o homem, lembra a igualdade de direitos? E quando chegar em casa ser ofendida, sofrer violência psicológica, violência física, violência sexual, violência patrimonial, ser caluniada, injuriada, isso não é normal. Tanto que a Lei Maria da Penha define os tipos de violência que a mulher sofre nesses ambientes, doméstico, familiar e relação íntima de afeto. Essas violências são criminosas, não é natural, não pode ser banalizado. Tanto é que existe agora o crime de violência psicológica contra a mulher tipificado no Código Penal. Agora existe stalking. O que é o stalking? Perseguição ameaçadora. Porque antes não era criminalizado. Aí o que acontecia? A mulher, sabendo da Lei Maria da Penha, que é de 2006, terminou o casamento, o autor do fato saiu, ela ficou no imóvel, só que, gente, lembra, o autor do fato morava com a mulher, havia uma convivência, então o autor do fato sabe onde ela malha, sabe aonde ela compra o pão, o horário que ela vai para o trabalho, aonde ela trabalha, qual é o carro que ela usa. Monitora a rede social. Aí houve o quê? A perseguição ameaçadora, que é o stalking, que agora é crime. Por quê? Porque antes não tinha essa capitulação. Aí a mulher ia na delegacia, a gente tinha que dar a solução para a mulher. Tinha que colocar no crime de ameaça, no crime de constrangimento. Por exemplo, houve a separação, rompimento que não era desejado pela outra parte. Começa a calúnia, a injúria, a difamação, seja em rede social, seja em ambiente familiar, com os amigos, no trabalho. Meu ex-marido entrou no meu trabalho, me fez um escândalo, depreciou a minha imagem na frente dos meus colegas de trabalho no chefe. Vou para a delegacia. O que é isso? A gente tinha que colocar numa injúria, numa difamação, nos moldes da Maria da Penha, para tentar, porque não havia o crime de stalking, não havia a tipificação da violência psicológica, só havia ela elencada na Maria da Penha. Então, a evolução e a necessidade de política pública, a necessidade de ferramentas para você estar dando resposta, proteção, para você estar resguardando a vida digna daquela mulher, fez com que houvesse uma melhoria
não só legislativa, mas também agora a gente tem centros de referência de atendimento à mulher, de assistência social. Exato. Então não é só um trabalho policial, aqui entende? Em Petrópolis, sobretudo... Tem a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho magnífico. Teve um ônibusinho, eu lembro sempre desse ônibus, um ônibus roxo, que ia com atendimento da Defensoria Pública, às vezes tinha agente de Polícia Civil, às vezes, enfim, vários serviços a rede de apoio. A rede de apoio à mulher que sofre violência, ela tem que estar capacitada. E a capacitação, a qualificação, a empatia no atendimento é de todos, porque é dever de todos, do Estado, da sociedade, do vizinho, do judiciário, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda, do Bombeiro, da PRF, da Polícia Federal. Todos nós temos o dever, não só o Estado, a sociedade como um todo, tem que saber que violência doméstica e familiar é um crime contra a humanidade, porque a sociedade sofre quando você vê um feminicídio. É uma família que é destruída. Não, eu fiquei muito assustado quando eu estava em casa, vendo a TV, e de repente, uma TV de grande porte, uma mídia de grande porte, nem sei se isso é correto também, passando a filmagem de uma procuradora em São Paulo sendo violentamente agredida, né? E aquilo assim causa uma repulsa muito grande. Uma repulsa, uma revolta. Grande, você fica imaginando por que aquilo chegou àquele ponto. Por conta da ideia da objetificação da mulher. Se ela não é minha, não vai ser de mais ninguém. Eu não aceito o término. Quer dizer, a pessoa não pensa na família que foi constituída, nos filhos. Porque só pensa no egoísmo, no seu próprio umbigo. É verdade. E não quer saber do em volta, do entorno, de todos os que vão sofrer, porque não é só aquela família que sofre. Não, todo o entorno. As pessoas que assistiram, todos ficaram indignados. Então, olha o sofrimento. Causa, assim, uma repulsa, uma dor. É a empatia pelo próximo. A dor que você imagina aquela situação acontecendo com alguém próximo. Porque aquilo ali podia. Por quê? Porque a sociedade ela tem que entender que brigas acontecem, desentendimentos acontecem, relacionamentos que a gente quando casa, a gente quer ficar casado, a gente quando vive em união estável, enfim. Todo relacionamento quando se inicia, você quer que ele se perpetue. Por isso que você, às vezes, até casa e tem filhos, tem gente que não tem filho, é uma opção, mas enfim, você quer construir a sua família. Então, quando você vê que aquilo não está tendo como ter um bom relacionamento no futuro, você quer terminar, você tem que saber terminar. Você tem que ter uma inteligência emocional para saber que aquilo terminou, mas a vida continua. Você não pode acabar com a vida de alguém por um motivo desse. Exatamente. A vida é um bem que não tem... É aquilo que você falou no início. A liberdade, quando você perde, é que você dá valor. Tu imagina a vida. A vida, então, se a liberdade já é tão... valorada, a vida a gente é inestimável. Vamos dizer que nossas vidas são inestimáveis. Por isso que a gente tem que, quando a gente está numa delegacia, quando a gente atende uma pessoa nessa situação, o que é muito importante falar, pessoal? Ciclo da violência. O ciclo da violência ele é composto de 3 fases. A fase da tensão, que é quando a mulher pisa em ovos. O que quer dizer isso? Tudo que ela faz, ela tem que pensar se aquilo que ela está fazendo vai irritar ele, porque ela já fez anteriormente alguma coisa que irritou e ela não gostou daquilo que ela vivenciou. Então ela não quer causar, porque até ele fala que foi ela que deu causa àquela instabilidade no relacionamento. O gatilho foi você que provocou. Então ela fica naquela, não vou usar roupa curta porque ele falou que é curta, não vou usar esse batom vermelho porque ele falou que eu vou chamar atenção, não vou falar num tom muito alto com os meus amigos porque ele vai achar que eu estou querendo me expor. Então ela se redefine. Vai tolhindo a liberdade. Exato, é essa a palavra. Ela é tolhida, ela é encurralada. Ela deixa de ter aquela liberdade e começa para não viver aquela tensão que ela viveu. Primeiro momento. Depois, de tanto que você isso estica... afeta a personalidade dela, Com certeza. Tanto que isso é uma modalidade de violência psicológica, que é o gaslighting. Eu falo muito isso nas minhas palestras, manipulação emocional. Você tenta incutir na pessoa que ela é incapaz de fazer qualquer coisa sozinha. Ela não pode tomar decisão, as crenças, os comportamentos. O homem tenta mudar, isso tudo na cabeça da mulher. É muito importante essa tipificação. Por quê essa situação? Porque a violência, a gente é palpável.
a gente está vendo ali o hematoma, a gente está vendo a agressão. E quando você não vê que é violência psicológica? Não, nunca tratei ela assim. Não, existem formas de comprovar. E quando a vítima não reconhece que aquilo é uma violência? Exato. É por isso que eu gosto de falar do ciclo. É a pior questão. As mulheres, quando vão na delegacia, elas até falam, não, doutora, eu vivo com essa pessoa há 10, 15 anos, mas só hoje que ele me bateu. A agressão, quando chega a ser física, e as anteriores? Quantas vezes você foi ofendida verbalmente? Quantas vezes ele te gritou, ele te humilhou em público, ele te ridicularizou? Isso agora é crime, está no artigo 147b do Código Penal. Humilhação, ridicularização, perseguição, manipulação, limitação do direito de ir e vir, está tudo ali explicado. Aí o que acontece? Depois da fase da tensão vem a fase da violência. Por quê? Quando o homem estica muito o elástico, vai ter um momento que ele vai romper. Aí ela vai falar, poxa, mas por que isso? Vem a agressão, que é o segundo momento. Momento da tensão, momento da explosão. Nesse momento da explosão, a mulher toma algumas atitudes. Uma delas é pedir ajuda. Quando ela pede ajuda, ela vai na delegacia, ela faz o registro de ocorrência, ela acha que aquilo ali é só para dar um susto. Não quero que prenda, não quero que faça nada, doutora. Só quero que dê um susto nele para ver se ele volta a ser aquele príncipe encantado que ele foi um dia. Daqui a um tempo, ela volta na delegacia e fala assim, doutora, tem como retirar a queixa? Mas por quê? Não, porque ele melhorou. Aí a gente vai explicar para ela que ela está na terceira fase desse ciclo, que é a lua de mel. Que é aquele momento em que ele fala que ela está linda, que a comida é a melhor que ele já comeu, ele abre a porta do carro e ele puxa a cadeira para ela sentar no restaurante. Essa fase é uma fase, vai passar, ele não vai continuar sendo aquilo, ele vai voltar a ser o que ele era, porque aquilo ali é justamente para ela tirar e cair no ciclo, porque isso é uma manipulação emocional. Então, a mulher, ela primeiro tem que identificar que ela é vítima dessa violência, às vezes ela fala que a culpa é dela. Quando a mulher se coloca numa condição de culpada, ou a culpa é dela, ou não, ele só fez isso, doutora, porque ele bebeu hoje demais, porque ele foi mandado embora do emprego, porque houve um problema, ele não ganhou aquela promoção que ele estava esperando muito, mas ele descontou em mim e fica tudo bem. Aí tu tenta mostrar para a pessoa que ela está cega, mas é muito difícil, porque as pessoas não entendem que relacionamento amoroso, familiar, ambiente doméstico, é uma coisa muito complicada, porque a gente não está falando só de dependência financeira, a gente está falando de dependência emocional. Isso é muito sério. Tem mulheres que tomam remédio para dormir, tem mulheres que mudam a sua rotina, largam seus amigos, que é o primeiro sinal que você está sendo vítima de violência é quando você para de fazer o básico e as pessoas reparam. Você para de fazer o que você fazia indo a uma academia, no trabalho você não ri mais, você não sai para tomar aquele chopp com as amigas, você não vai visitar seus parentes, você abandona todo mundo. Por quê? Porque o autor do fato pede, ele gera isso em você. Por que a gente vai na casa da tua mãe? Sempre que a gente vai na casa da tua mãe, a gente volta brigando. Você não reparou, fulana? É uma coisa bem sutil. Então, por que eu vou visitar se lá eu sei que eu vou voltar a brigar? Então, vai cortando, vai tolhindo. Lembra que você falou? É isso que acontece. E você tá achando, não, eu vou fazer isso porque ele gosta de mim, ele tem ciúme de mim, ele cuida de mim, ele é o único que está aqui do meu lado. E ele vai colocando isso na sua cabeça. E vai limitando. Sim. E vai limitando. Aí, quando você fica tolhido e você está sofrendo violência, como é que você vai pedir ajuda? Quem é que vai saber? Tu não está dividindo aquilo com ninguém. Então, o que a gente sempre fala? Nunca abandone a sua rede de amigos, a sua rede de contatos. Eles precisam saber tudo o que está acontecendo na sua vida, porque eles vão te ajudar no momento certo. Exato. Eles vão te encorajar a ir procurar uma delegacia, a pedir um base medido familiar bem solidificada. Não pode, exato, você não pode largar. É o alicerce, né? E eles tentam fazer isso. Se você não tiver atenção e saber reconhecer aquilo, tenta olhar o comportamento objetivamente da pessoa que está do teu lado. Olha o seu, veja o que você está fazendo de diferente, vê se você está tendo insônia, ansiedade, depressão, uma tristeza profunda, vê se você largou seus amigos, vê se o seu trabalho, que era a coisa que você mais gostava, hoje não está tendo aquele brilho como tinha antes. Vê se você não está se preocupando em sair mais arrumada. Cadê a sua vaidade? Procura a se olhar. Estima, né? Quando a autoestima muda, é porque alguma coisa está errado. E sempre acredite em você. Se você está sentindo que está alguma coisa errado, é porque está errado. Esse
esse feeling que a gente tem, né? Essa vozinha interior. A gente tem, né? A gente não pode ficar surdo a ela. Não pode. Chame ela do jeito que você quiser chamá-la, mas a gente... Ela ajuda, quando tem que ajudar, ela ajuda. Esse raciocínio, ele direciona a gente porque é correto, para onde é coerente. Isso é uma coisa que é comumente ao ser humano. A gente tem que se permitir se ouvir. Se ouvir. Dá um tempo para você mesma, reflita, faça meditação, procure uma religião se você for tendencioso a ter uma religião, converse com alguém seu confidente, alguém que você tenha liberdade de falar, vem cá, eu estou achando que está acontecendo isso, o que você acha? Pessoa que está de fora, ela tem uma visão mais aberta, mais limpa. A gente, quando está envolvido numa situação, a gente está com o nosso emocional abalado. A gente pode, e é normal, fazer julgamentos errados. Porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente falha. Ninguém é perfeito. Só que a gente tem que sempre se preocupar com a nossa felicidade, com a nossa saúde mental e física. Porque senão, se você não conseguir ter esse centro muito certo dentro de si, você não consegue ter o controle da tua vida. E é isso que a gente não pode perder, o controle da vida. Quando perde o controle da vida, a gente perde tudo. Perde tudo, não sabe para onde que está indo. Quem não tem direção, vai para onde? E aí, alguém vai direcionar. Esse é que é o problema. Por isso que a gente fala da importância da educação. A educação dos pequenos, principalmente do 0 aos 7 anos, é muito importante. Por quê? Você tem que dar um norte para aquela criança, você tem que mostrar para ela o que é certo e errado. Porque se você não der a direção, vai ter outra pessoa que vai dar. Alguém vai dar. Então a gente tem que, quando chegar em casa, pai e mãe, larga um pouquinho o telefone celular, faz uma ceia, faz uma janta, faz um almoço com a família, conversa com seu filho, como é que foi a escola hoje? Fez alguma amizade nova? Quem é o teu professor? O que você aprendeu? Não fica com o celular ou não fica vendo televisão e deixa a pessoa que está do teu lado, que está às vezes louco para falar como é que foi o dia, de lado. E até a sua própria esposa, seu próprio companheiro. Poxa, a gente passa tanto tempo fora de casa, quando se vê vai ficar no celular. E outra, muito importante que a gente estava conversando, o aumento da violência doméstica e familiar na pandemia. Por que aumentou na pandemia? 40% o número de divórcios. Por que aumentou? Em virtude da pandemia. Mas por quê? Dado registrado pelos notários. Aumento do desemprego, aumento do consumo de bebida alcoólica, restrição de circulação na rua e aquela convivência, naquela angústia, todo mundo passando mal, pessoas perdendo seus familiares, perdendo seu emprego, você sem ter apoio nenhum, não podendo visitar aquela rede de apoio que eu falei agora há pouco. E aquela tensão, aquela briga? Situações de casais se conhecendo ali na dificuldade. Porque é o que eu falei, como passa muito tempo fora por conta do trabalho e das obrigações da vida, o pouco tempo que tem era o tempo que era aproveitado. Mas quando você está 24 horas com aquela pessoa, com a criança que não vai para a escola, com aquela secretária do lar que não vem mais porque não pode pegar ônibus, não pode pegar trem, aí você tem que fazer comida, trabalhar home office, trabalhar dentro de casa, criança que sem orientação na escola você não sabe o que fazer e, às vezes, uma briga familiar pontual com o marido, com o companheiro, com o namorado. Como é que é isso num ambiente pequeno? Deve ter explodido os casos de violência doméstica. Foi nessa época que surgiu as campanhas, sinal vermelho na mão. Quem aqui não lembra do sinal vermelho? Sim. Que a mulher botava um X vermelho quando ia em algum estabelecimento comercial como forma de pedir ajuda. E a Maria da Penha Virtual, o aplicativo que surgiu nessa época, que você, do celular, você podia pedir auxílio da medida protetiva, e você dentro de casa, no banheiro, no quarto, sem seu agressor saber, você estava ali pedindo socorro. Olha que interessante. Então são campanhas, são preocupações que todos nós tivemos na pandemia. Em nome do quê? Da família, em nome de uma sociedade sadia, justa, igual. Por quê? Porque é obrigação e dever de todos uma família saudável, uma sociedade equilibrada. A gente não pode ficar ali, né? Independente da nossa profissão, ou do que a gente faça, o vizinho que tenha mais afinidade ou não, mas é uma pessoa humana e a gente tem que cuidar um dos outros. Cuidar de si, claro. Ter empatia, ter amor. Né? Primeiro dar o exemplo, né, dentro de casa, dar o exemplo como na família, enfim,
na sociedade. Os pais são os primeiros, são os exemplos A base, básicos né? das crianças. É verdade. Tanto no aspecto de homem, de mulher, de família, de autoridade, de poder, o que pode, o que não pode, é o pai e a mãe que vai delimitar. Direciona. E não adianta as palavras, são os exemplos, doutora. Isso aí. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Solidificam. Exatamente, arrasta, solidifica, e através dele, e isso é emblemático. Pode falar com o teu filho 10 vezes, mas ele sempre segue o teu comportamento, o teu exemplo, a tua base, o que você transpassa ali para eles. Eles seguem ali exatamente o teu rumo, o teu direcionamento. Doutora, nós vamos caminhando aqui já para o final do programa. Quero agradecer, muito obrigado pela possibilidade desse bate-papo agradável. A gente levou, tenho certeza que a doutora levou várias e várias informações importantíssimas para as pessoas que aqui nos assistem, através também do Instagram, Facebook, YouTube, que foge aqui a nossa região serrana. Quero agradecer, já deixar um convite para um próximo programa, já está mais do que convidada a retornar aqui a Petrópolis. Que seja muito bem-vinda na cidade. A senhora passou aqui no final de semana no evento, né, das Mulheres Empoderadas. E abrir aqui para as considerações finais, você deixar um recado, uma mensagem, pode ficar à vontade. Primeiramente, o convite foi muito bem-vindo. Espero que todos que estejam nos assistindo tenham aproveitado essa conversa, esse bate-papo, essa troca de informações, de conhecimento. Espero que eu possa ter levado uma mensagem de superação, de força, de estímulo, de sempre olhar o horizonte, sempre olhar para frente, de viver o presente, de ter força e de não desistir. Nada é impossível para aquele que crê e a gente tem que acreditar na vitória. Isso acima de qualquer coisa. Exatamente, doutora. Muito obrigado. Agradeço a vocês também que nos assistiram, nos acompanharam. O programa Abrindo o Jogo se encerra hoje. Estou muito feliz com esse bate-papo, com essa entrevista. E até o próximo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.